E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muito interessante, nós vamos orar, nós vamos fazer um momento profético de orações. E a oração é tudo. Essa palavra aqui que eu li, que no grego dizendo que ajuda, né? A palavra grega traduzida por ajuda, que o Espírito Santo ajuda, está relacionada quando Marta disse para Jesus que Maria fosse ajudá-la. Então essa palavra ajuda não indica que o Espírito Santo ora em nosso lugar, mas que o Espírito Santo participa conosco e torna eficientes nossas orações sem energia. Uma oração sem energia é uma oração que o Espírito Santo não está envolvido nela. A oração que tem essa energia, esse poder de Deus, tem que ter o poder do Espírito Santo. Alguns interpretam essa palavra aqui, os gemidos, que ele diz que ele, com gemidos inexprimíveis. Então essa palavra gemidos, alguns interpretam como aqueles proferidos pelo Espírito Santo, pois o texto diz que ele usa esses gemidos para fazer intercessão. Então, interceder exige isso, essa força do Espírito Santo. Quando se coloca na brecha da oração, em prol de uma causa, em prol do reino de Deus, em prol de uma nação, então isso exige o que? Querer se envolver. Poucos querem. A maioria quer receber oração para ser abençoado, mas não quer se envolver na oração. Eles preferem a coisa pronta, não quer pagar o preço. Mas Deus está chamando um grande exército nesse tempo do fim para se envolver, não se intimidar, não se acovardar diante das ameaças do inimigo. Há muitos cristãos que estão sendo covardes no sentido espiritual. Eles não estão afim. Não estão afim. Isso é falta o quê? De energia espiritual. É falta da busca do Espírito Santo. Hoje, no mundo atual, as pessoas elas querem o quê? Todo mundo quer resolver os seus problemas. Essa é a verdade. A maioria, elas querem que Deus resolva os seus problemas e está tudo beleza. Mas elas não querem se envolver com o Deus do impossível. É aqui que está o mistério melhor. Aqui que está a coisa boa. É você ser abençoado por Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus está à procura de homens e mulheres que queiram realmente estar envolvido com os projetos de Deus. Não estou falando de projetos humanos, mas do chamado, aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você. Então está chegando a hora de começarmos a ter uma mudança. Qual é essa mudança? Pararmos de ser pedintes. Me dá, e dizer, Senhor, conta comigo, em que eu posso ajudar a Deus? Em que eu posso ser útil nisso ou naquilo? Eu tenho que me posicionar, se envolver no exército de Deus e não andar só no paralelo, vendo o que vai acontecer. Tem pessoas que elas dizem assim, eu me envolvo se der certo, eu me envolvo se fazer isso, fazer aquilo. Não, com Deus não tem meio termo, ou é ou não é. Deus, certa ocasião, através desse homem de Deus chamado o Josué, que foi ali o sucessor de Moisés, é uma história muito linda, muito interessante, e nos chama a atenção porque Josué agora cumprindo a sua missão, Josué agora estava à frente de um projeto que ele já estava junto com Moisés, mas agora não tinha mais a figura do Moisés. Deus já havia recolhido Moisés tinha morrido, então agora Josué estava liderando um grande povo. Então, se você ler o capítulo 24 de Josué, o livro de Josué, capítulo 24,
Josué, preste atenção, queridos, para a gente orar. Josué traz a memória do povo. Você já não ouviu falar que brasileiro tem memória curta? Não é só brasileiro, acho que muitas nações, né? Então, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Então, no capítulo 24, Josué começa a relembrar a memória do povo, o que Deus havia feito, como Deus fez tudo aquilo ali. Entendeu? Olha o que diz aqui: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Então esse texto, ele foi narrando aqui, José foi narrando a memória do povo, tudo que Deus tinha feito através de Abraão, Isaque, Jacó, e ele foi, é só você ler, você vai entender. No final, no verso 14, depois que Josué termina explicando isso para eles, para trazer, para refrescar a memória desse povo, né? Aí Josué então ele faz de novo um concerto com o povo, um concerto com o povo. Aí ele diz assim: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué explicou tudo e deu opção para o povo: você escolhe. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi Jesus. É assim que funciona. Você tem que escolher. Você pode pedir opinião para um, você pode pedir um conselho para um aqui, outro dali, né? Se você precisa, a Bíblia recomenda termos bons conselheiros, né? Mas a decisão é sua. Então Josué falou: gente, você quer ir para cá, você quer ir para lá, você quer servir aqui? Aí Josué falou: eu e minha casa, nós já decidimos. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então é isso, meu amado e minha amada, você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir. Por isso a importância da oração, por isso a importância de você buscar sabedoria, discernimento espiritual. Se você é um cristão, você tem que entender isso. Se você não é, se você não entende muita coisa que você está aprendendo com a gente, então a gente está aqui para ensinar. Entendeu? A gente está aqui para ensinar nessa linguagem que Deus tem nos dado há muitos anos, ensinando dessa forma, uma forma simples, objetiva e mostrando o caminho certo, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Entendeu? Então, estamos vivendo tempos de decisões. No Brasil, então, nem se fala, né? Então, a pessoa tem que decidir. O que não pode é ficar em cima do muro. Então, decida por Cristo. Decida pelas verdades de Deus. Decida praticar os princípios da palavra de Deus. É decisão. É decisão. Né? Então, você é o que você decidir, meu. Entendeu? Então, o que não pode é você querer servir a tudo. Você tem que ter uma escolha. Você tem que decidir. Então, Josué fez isso com o povo. Voltando ao encerramento aqui da oração, eu comecei falando de oração, justamente por quê? Porque Efésios capítulo 6, o verso do 10 até o finalzinho, você vai ver que Paulo ele fala da armadura de Deus. Aqui eu estou misturando 3 textos e trazendo aqui um ensinamento de Deus para fortalecer a sua fé e entender que você precisa dessa armadura espiritual na sua vida. E no final, ele diz assim no verso 17:
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada. A espada é para você guerrear, no sentido de uma guerra espiritual. Você guerreia com a palavra e se defende. A espada serve para se defender e também para atacar o inimigo. E o inimigo aqui não são pessoas, preste bem atenção. Cuidado com isso que anda acontecendo por aí. Muita gente está se pegando aí e o diabo fica rindo da palhaçada de muita gente, né? Por quê? Porque eles estão brigando com pessoas, sendo que na realidade é uma batalha espiritual. No verso 18 de Efésios capítulo 6 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Você vê? No Espírito. O primeiro texto que eu li foi o quê? O Espírito Santo nos ajuda. Então, meu irmão, não é a sua sabedoria humana que vai ter poder, não, é o poder do Espírito Santo. Não é necessariamente as colocações das nossas palavras bonitinhas que vai ter poder, é o poder do Espírito Santo. Então ele diz aqui, repetindo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo acrescenta aqui: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então eu quero nessa manhã, nós vamos orar com você e por você, é fazer uma convocação para você que é um filho ou uma filha de Deus. Para você realmente se postar, falar: Deus, você tomar essa postura. Deus, eu estou aqui. Usa-me conforme tu queres. Usa-me conforme tu queres. E o Espírito Santo vai te usar conforme ele quer. Mas tenha humildade. Não seja soberbo, soberba, prepotente. Tenha humildade. Humildade não tem nada a ver com roupa, com vestimenta ou com onde a pessoa mora. Humildade é dentro do coração da pessoa. Você não mede a humildade de alguém por não ter dinheiro ou por... Não é isso, as pessoas não entendem esse negócio. A humildade tem a ver com o que está dentro de você. Deus, o Espírito Santo conhece as intenções de cada coração, de cada vida. Ele que conhece. Então eu convoco você a orar, a clamar. Ok? Nós vamos orar pelas suas necessidades. Claro que é importante você fazer pedido de oração, nós vamos orar, tudo isso tem a sua importância. Mas você tem que mudar agora. Você tem que passar de só pedir e se envolver na petição, se envolver na oração. Você está entendendo? Você precisa mudar o seu posicionamento. Sair de coitadinho e dizer: não, eu vou vencer, Deus está comigo. Seja um pouco mais determinado. Seja um pouco mais corajoso. Que o Espírito Santo capacita. Às vezes tem coisas que nós temos que fazer, que Deus quer que a gente faça quando é de Deus, que a gente às vezes se sente incapaz. Mas Deus vai capacitar. Se é Deus que está chamando, se é Deus que está fazendo isso, Ele vai dar capacidade. Ele vai dar capacidade. E se for algo da carne, da gente, que a gente quer fazer e Deus não está no negócio, aí é outra conversa. Então você tem que entender isso. Então nós estamos de fato numa guerra espiritual. Isso é no mundo inteiro. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. É uma batalha espiritual. Mas você tem que pedir sabedoria de Deus para entender. Tem coisa que é batalha espiritual e tem coisa que não é batalha espiritual. Porque tudo a pessoa acha: isso é batalha, é batalha. Às vezes não é batalha. Às vezes é falta de diálogo. Às vezes você está brigando com o marido, com a esposa. É uma guerra. Pode ser que sim e pode ser que é falta de conversar, dialogar com respeito, né? Bater um papo saudável e não ficar aí um tacando pedra no outro. Então tem coisas e coisas. E tem um dom chamado discernimento, dom do discernimento espiritual. É o Espírito Santo que nos dá esse dom. A gente tem que ter isso. Não é sabedoria humana, não é psicologia humana. É a sabedoria do Espírito Santo. É um dom espiritual. Espero que essas palavras estejam esclarecendo você, que nós vamos entrar em oração já já. E se você quer atravessar esse mar com segurança, se você quer passar para o nível maior, você precisa ser fiel. Deus é fiel. Mas a minha pergunta é: você está sendo fiel? A fidelidade, ela abre portas. Então, a fidelidade,
ela fecha portas. Você está fechando as portas do mal aí na sua vida? Você está abrindo portas. Então, ele declarou: eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você tem que fechar as portas para as coisas ruins que você está abrindo na sua vida, dia após dia. Ontem eu atendi uma mãe, ela estava muito feliz porque o seu filho ia receber um prêmio. Ela disse: pastor, eu orei tanto para que ele conseguisse. E a senhora acredita? Hoje eu vou no jantar dessa comemoração que ele recebeu essa promoção. Ele está no nível maior. E eu disse para ela: você foi fiel. Você não abriu brechas. Você não deu legalidade. Por isso a bênção acontece. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. Mas tem uma coisa: você tem que ser fiel. Você tem que fechar as brechas. Você não pode dar legalidade para o mal. Você não pode servir dois senhores, a Deus e ao diabo. Você não pode tomar água de duas fontes. Ou ela vai jorrar água limpa, ou ela vai jorrar água suja. Então, Josué declarou: eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ela disse: pastora, eu orei, mas eu estava até insegura, eu estava até com medo se ele ia conseguir, se ele não ia conseguir. Mas eu tinha dentro de mim uma convicção. Eu disse para ela: sabe o que é essa convicção? Você não está roubando, você não está matando, você não está em adultério, você não está viciada, você não está nas drogas, você não está na prostituição, você fechou as brechas, fechou a legalidade do inimigo, você não está servindo um Deus morto, um Deus vazio, um Deus com letra minúscula. Então você vai receber, querido. Você só não recebe se você deu brecha, deu legalidade, abriu a porta para o mal, você não vai receber. Então aqui não adianta. Não adianta você não ser fiel. Você tem que ser fiel. Serei fiel até o fim. Você tem que escolher a bênção ou a maldição. Você escolheu a bênção, você vai colher. É fato. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que eu sirva ao Senhor, eu tenho que fechar as portas para o mal e deixar Deus agir, deixar Deus entrar. Então essa é a palavra fidelidade. Você vai atravessar esse mar. Você vai fechar a boca dos leões. Você vai dar o brado de vitória. E Jesus diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus é a solução. Querido Deus e Pai, graças te damos pela vida. Graças te damos porque o Senhor nos concede mais um dia para vivermos, para trabalharmos, para produzirmos, para sermos frutíferos. E eu peço neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados daquele ouvinte que está entendendo o ensinamento e também está pedindo perdão. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa os pecados, ó Deus, de todos aqueles que têm transgredido por ignorância ou até mesmo porque perderam o foco, perderam o rumo, perderam até a vontade de servir ao Senhor, porque eles não cresceram espiritualmente. Eles se encheram de regras, de costumes e acham que isso é servir a Deus, mas não cresceram na palavra, não cresceram na fé, não desenvolveram a sua fé, e por isso existem milhares e milhares de cristãos frustrados, porque eles não cresceram espiritualmente. Então Deus, dê a segunda chance, a segunda oportunidade, que haja uma restauração espiritual na vida desta pessoa que quer essa mudança, que quer voltar ao primeiro amor. Restaura o teu povo, restaura os teus filhos e filhas, como o próprio Josué estava trazendo à memória ao povo que tinha esquecido das histórias dos antepassados. E assim acontece com muitos filhos e filhas de Deus na atualidade.
ele esquece da bênção que recebeu ontem. Ele esquece de muita coisa. Então, Deus, seja uma manhã de renovo. Se o Senhor nos deu esta palavra, porque é uma palavra de orientação, é uma palavra rema, é uma palavra de orientação, não é uma palavra de salvação, é uma palavra de mudança, de transformação. Sabemos, Pai, que nós não mudamos ninguém, mas a Tua palavra tem poder de transformação, tem poder de mudança. O Espírito Santo tem poder de convencimento. Então nós pedimos a Tua graça, favor, bondade, misericórdia sobre todos nós, sobre todos que nos ouvem, que recebem essa instrução. Sejam abençoados, libertos, curados e restaurados pelo Teu poder. Pai, queremos unir a nossa fé com a fé de milhares de pessoas espalhadas por esse Brasil afora, para repreender, Senhor. Tu sabes tudo o que está acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo no Brasil e tudo o que está por vir. Deus, nos livra de todo mal e dê a todos graça, força. Tenhamos um dia de excelência, um dia produtivo. E sabemos que no mundo espiritual há uma batalha, uma guerra muito grande espiritualmente, mas sabemos que o nosso general é Cristo. O Senhor Jesus nos garante a vitória. E juntando a nossa fé nesse momento espiritual profético, pedimos a bênção de um milagre de cura, de libertação, e colocamos diante do Senhor cada pedido, cada necessidade, cada um que pede, que clama, que busca e que está lá na sua casa ou no local de trabalho orando e tem ali também os seus pedidos pessoais. Restaura esta família, restaura este casamento, restaura a alegria deste lar. Afasta todo o mal, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do povo, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nações. Deus Todo-Poderoso, abençoa também os médicos. Hoje, 18 de outubro, comemorado o Dia do Médico. Então abençoa os médicos, as médicas, todo esse povo querido, que tem uma importância, que é muito importante para todos nós. Sempre foram, tem sido. Abençoa os médicos. Abençoa, dando a eles sabedoria, capacidade naquilo que compete a eles atenderem os pacientes, o povo em geral. Abençoa, Senhor, cada profissional, abençoa os trabalhadores, abençoa os empresários, empreendedores, abençoa as finanças dos agentes de Deus, abençoa aqueles que têm colaborado, Senhor, plantado a sua semente de fé, Pai. Sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor tem permitido. Se estamos aqui não é porque somos bons, é a Tua misericórdia, é a Tua graça, é um chamado, é uma vocação, é algo que o Senhor nos deu para realizar. Então assim queremos continuar até a volta do Senhor Jesus. Sê conosco, Pai. Sê conosco, Jesus, e manifesta a Tua glória nesta manhã, com sinais, prodígios e maravilhas, vidas salvas, libertas e transformadas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos com esta oração e te pedimos nesta manhã, nos ajuda a ser fiel, a ter, ó Deus, uma vida eficaz, uma liderança saudável dentro da nossa casa, da nossa família. Pais tomando as rédeas como autoridade para com os seus filhos. Esposa ajudadora, auxiliadora, conselheira, dinâmica, inteligente, saudável ao lado do seu esposo, abençoando os seus filhos para o sucesso, realizando os seus empreendimentos, organizando as suas empresas, trabalhando com dignidade e fidelidade, dando emprego, trabalho para pessoas honestas, dignas, que querem realmente trabalhar, produzir, governar, gerenciar. Pai, quantas mulheres empreendedoras o Senhor está levantando na nossa nação para sustentar a sua família, para abençoar os seus filhos. Mulheres que foram abandonadas, desprezadas, jogadas nos cantos e hoje estão reagindo. Reagindo porque elas têm filhos, famílias, elas têm sonhos, projetos, propósitos. Nós declaramos nesse mover profético que elas se levantem na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo e saia dessa situação adoecedora, sozinhas e cansadas. Dê a elas, Pai, eficácia, fidelidade, inteligência, provisão nesse dia. Que as portas se abram. Em nome de Jesus, seja o trabalho mais simples que elas fazem, que elas recebam uma bênção extra hoje. Que elas venham, meu Pai, receber o fruto do seu trabalho, de mãos cansadas, de pernas cansadas,
de pés cansados. Tira esse cansaço hoje, Pai. Mulheres que essa semana ficaram 3 dias com dores de cabeça. Dá um alívio agora, Pai. Mulheres que essa semana ainda nem dormiu direito, Pai. Coloca suas mãos agora e dê a elas saúde mental, física e emocional. Tira essa angústia, Pai. Tira essa preocupação. Tira esse medo. Tira essa tristeza, esse espírito de rejeição. Em nome de Jesus, Pai, que elas se posicionem agora como vencedoras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Coloca os seus anjos acampados dentro e fora nessa empresa, nessa sala de reunião, nessa sala de negócios, neste carro, essa pessoa que parou o carro agora para ouvir essa oração. Não sabe que rumo tomar, que direção tomar. Pai, eu creio em Ageu 2:8. O Senhor é o dono do ouro e da prata. É o Senhor que faz tanto querer como efetuar. Visita essa pessoa agora, Pai, porque ela tem sido fiel. Ela tem sido fiel, essa pessoa tem sido fiel a Ti, Pai. Por isso eu creio nos milagres, prodígios e maravilhas. E eu creio no milagre das maravilhas. E essa pessoa vai contar esse depoimento. Eu creio no cancelamento de dívida, como muitos já estão contando esse testemunho. Eu creio na cura divina. E o Senhor está tocando para curar agora. Enquanto essa pessoa dormiu, ela foi curada em nome de Jesus. Que o Senhor esteja refazendo os ossos, os nervos, os músculos, o pulmão, o coração, o sangue. Limpa esse sangue agora, Pai. Que essa pessoa seja abençoada, porque ela é fiel. E aquele que é fiel vai receber, vai receber. Começa a receber a sua chave. Começa a receber a chave que vai abrir essa porta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, depressão não tem domínio na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, tristeza cesse de agir agora. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual. Este casal que está em brigas, intrigas, confusões, essa mulher que quer sumir, sair de casa. Que esse marido hoje aprenda a tomar as rédeas da proteção do seu lar, da sua casa, da sua família. E que essa mulher se sinta segura e protegida. Em nome de Jesus, você diga amém, eu recebo, eu tomo posse. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse CNPJ, esse CPF, esses agentes de Deus, esses intercessores, tudo e todos, para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, entregamos agora essas causas impossíveis e já te agradecemos pelo mover profético, pela bênção em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.